Vamos nos acomodar, ficar bem à vontade. Vamos abrir os nossos corações para receber a palavra do Senhor. E a palavra de hoje é andar com Deus. Andar com Deus, irmãos, para não cairmos nas mentiras do diabo. Irmãos, a melhor definição de andar é caminhar, percorrer um caminho. E eu não sei se vocês, mas eu sou assim. Se eu vou caminhar e a caminhada é longa, eu quero ter o prazer de uma companhia. Porque quando a gente caminha bem acompanhado, a caminhada é prazerosa. E você chega no final da sua jornada e nem sente canseira. Por isso é que nós cristãos temos que andar com Deus. Porque quando a gente anda com Deus, a gente não se cansa. E a gente está resguardado das mentiras de Satanás. Nessa caminhada, mesmo nós estando na companhia de Deus, nós vamos ter lutas, nós vamos ter aflições. Como assim, irmã Vera? Nós estamos na companhia de Deus. Mas, irmãos, nós precisamos crescer, aprender e vencer. E nós não vamos conseguir crescer, aprender e vencer se nós não passarmos pelas lutas. É essas lutas que nos faz crescer. E essas lutas nos faz compreender o que Deus quer para as nossas vidas. É só através da luta que a gente descobre o que Deus quer de nós. Eu descobri assim. No caminhar, a Bíblia nos fala de 2 caminhos. Nós temos um caminho largo e nós temos um caminho estreito, que é uma porta larga, uma porta estreita. O caminho largo é um caminho estreito. Nós vamos ver nos versículos lá na frente. Então, a Bíblia, ela não fala de um terceiro caminho. Ela fala de 2 caminhos. Então, irmãos, o que nós temos que entender é que esses 2 caminhos, um é o bem, o outro é o mal. E nós temos que aprender a definir bem esses caminhos. Porque senão o inimigo nos engana e vai mostrar para nós um atalho. Um exemplo de um atalho. Um exemplo bem simples, corriqueiro. Esse é bem superficial, porque tem exemplos bem trágicos mesmo. Ai, irmã Vera, mas eu gosto de música secular. Ai, mas eu amo Luan Santana. No meu caso, nossa, eu amava Roberto Carlos. Aí tem gente que fala, mas eu gosto de Chitãozinho e Chororó. Vamos ver em qual caminho estão essas músicas. Porque o que não está com Deus, está com o diabo.
né? Então, às vezes, não vou dizer para você, mas essas músicas estão lá no caminho largo. Elas não estão lá. Elas estão no atalho. Essas coisas aqui são atalhos que o inimigo mostra para você. E quando ele te mostra esse atalho, ele já fala no seu ouvido assim, não tem nada a ver. Não tem problema. Gente, pessoas já falaram para mim, não viaja. Jovem fala assim para a gente, não viaja. Né? Deus não vai me mandar para o inferno por causa disso. Realmente, Deus não vai mandar você para o inferno por causa disso. Você vai sozinho porque aceitou o atalho de Satanás. Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não manda ninguém para o sofrimento. A gente vai porque aceita o atalho que Satanás mostra para nós. Vamos ler Mateus 7. Eu vou adiantando aqui, e vocês vão procurando, e nós vamos dar uma passeada na Bíblia, e para ganhar tempo, ainda bem que o relógio aqui não está marcando as horas, tá, pastor? Isso é bom. Mateus 7, nós vamos ler do verso 13 ao 15. Amém? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. 14. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos aos que entram, os que encontram. São poucas pessoas que encontram esse caminho estreito. Porque ele é difícil, irmãos, de trilhar. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até a vós vestido de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Entenderam o que eu falei até aqui? Você viu como ficou bem claro o que eu já falei dos dois caminhos e do atalho? Andar com Deus não é simplesmente ir de um lugar para outro. Não é. Só para vocês terem uma ideia, tem gente que não tem pernas e anda com Deus. Andar com Deus não é uma oportunidade, não é um desafio, não é uma responsabilidade, não é uma promessa. Andar com Deus é um modo de vida. A gente escolhe aquele modo de viver. Quando a gente anda com Deus, os outros olham para o pastor, não sabem que ele é pastor, não conhece. Fala, gente, mas esse homem, ele é tão diferente, né? Ele tem, assim, um aspecto diferente. Ele é uma pessoa que tem luz, né? Porque quem anda com Deus irradia luz. E eu olho para tantos de vocês aqui, eu vejo luz em vocês. Eu vejo. O Senhor me mostra luz. Graças a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. A nossa igreja é uma igreja que está sempre sendo ensinado. Os nossos pastores, o pastor Wesley, o pastor Hugo agora, né? O pastor Walter, são pessoas que sobem aqui nesse altar e ensina para a gente como trilhar o caminho estreito. Enquanto tem outros por aí
que fala, nossa, você vai receber a promessa de Deus, porque Deus vai mandar uma bênção para você. Sabe por quê, irmãos? Eles querem manter o povo na igreja. É o culto coach que fala hoje. O pastor falou disso aqui em cima outro dia. Ele ainda perguntou aqui em cima, eu não sei de onde saem esses pastores, de tatuagem, de brinco na orelha. E eu já respondi isso para ele. É do culto coach. Porque ali tudo pode. Mas você olha a igreja, é uma igreja apagada. É uma igreja que, por mais que as luzes estejam acesas, não tem luz, não tem brilho. E aqui não, é uma igreja que brilha. É uma igreja bonita. Tem o Espírito Santo nessa igreja. Isso, o Senhor me mostra isso e mostra. Garanto que o pastor já viu, pastor Hugo já viu, todo mundo que subiu aqui e pediu a direção do Espírito Santo viu luz nessa igreja. Então, irmãos, andar com Deus é isso. É ter luz, é ser diferente. Irmãos, eu falava uma coisa, uma frase, que eu falei muito essa frase e já ouvi muito também. Até o Espírito Santo me dizer que eu estava errada. E quando ele me diz que eu estou errada numa coisa, eu gosto de passar para a igreja. Porque tem muita gente que fala a mesma coisa. Quem me justifica é Deus. Eu já falei muito isso. Deus me justifica para o pastor que me conhece. Para o William que me conhece. Para a irmã Vera. Aquela ali me conhece. Ela é minha discipuladora. Ela me conhece. Então, Deus me justifica para ela. Irmãos, mas o Espírito Santo me mostrou uma coisa. Os irmãos que são novos convertidos, que acabaram de entrar na igreja, eles vão se espelhar em nós. Então, eu não posso dizer para esse irmão que Deus me justifica para ele. Porque ele vai estar espelhando em mim. Então, eu tenho que andar com Deus e eu tenho que ser diferente para essa pessoa que vai se espelhar em mim. João 15, 11. Não, vamos em Lucas 17. E disse aos discípulos, sabe quem disse? Jesus. É impossível que não venha escândalos, mas ai daquele que por ele vier. Melhor que lhe pusesse ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar os meus pequenos. Alguém sabe o que é atafona? Eu fui pesquisar. É uma roda de moinho da época, de uma madeira tão pesada, que só podia ser puxada, movida por animais. Então, quando ele diz que é melhor você amarrar aquilo ali no seu pescoço e jogar no mar, é porque você não tem chance de flutuar, você vai morrer mesmo. Então, é preferível que você morra antes de fazer os pequenos tropeçar. Então, Deus não pode, eu não posso dizer para ele que Deus vai me justificar. Irmãos, andar com Deus é ser diferente. Só não precisa ser chato. Sabe? Não precisa ser carrancudo. Não precisa ser, sabe? Tudo é pecado. Né?
Né, tem a síndrome de santidade. Porque nós estamos lutando para ser santo, nós ainda não somos. Então a gente não precisa ter síndrome de santidade. Nós podemos ser diferentes, andar com Deus, ser diferente e ser pessoas alegres. Né? Não precisa andar com cara fechada, não. Para ser diferente, não. João 15:11 fala assim: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa em mim. Então, a palavra fala para a gente ser alegre, irmãos. Não é para a gente ser triste, não. Ficar carregando as amarguras da vida e deixando aquilo transparecer no seu rosto, não. Nós temos luta na vida? Temos. Eu tenho luta e olha, e quem me conhece sabe que as minhas lutas não são pequenas e não são fáceis. Mas entre uma luta e outra, eu sou feliz, eu sou alegre. Foi assim que Deus me fez. E para eu andar com Deus, eu não tenho que deixar de ser alegre, não. Eu posso andar com Deus, ser diferente, dar bom testemunho e ter alegria no meu rosto. Amém? Então, irmãos, no campo das lutas, muitas vezes, tempos atrás, às vezes eu perguntava: Senhor, mas por que tanta luta? E um dia eu falei, sabe, não dou conta mais, não quero mais. Parei por aqui. Estou parada porque não dou conta dessas lutas, não. Sabe o que era isso, irmão? Olha o atalho. Eu entrei no atalho. Mas a gente que anda com Deus... Mas a gente que anda com Deus entra no atalho? Entra. Entra. Nós somos humanos, nós somos pecadores. E às vezes, nós somos enganados pelo inimigo. Mas tem uma diferença muito grande de quem anda com Deus. Quando você anda com Deus e você pega um atalho, Deus ordena o Espírito Santo que vai te buscar no atalho que você está e traga de volta. E ele vai, te busca e te coloca no caminho. Dia que eu falei, não quero mais, não dou conta mais, chega, parei. Chegou uma irmã lá em casa. Quando ela entrou pela porta, eu já falei, vai falar, quer ver? Porque eu sei que Deus não deixa barato para mim. E aí, conversa vai, conversa vem, e ela começou a entrar na conversa da luta, eu trouxe ela de volta para outra conversa, ela entrou de novo, eu deixei. Sabe qual foi o resultado, irmão? Ela falou para mim, irmã, cada membro da igreja é um soldado. Cada um ocupa uma posição. E você está na frente. Você é de guerra. Pega suas armas que você jogou do chão e volte para o seu lugar. Se você sair, muitos vão morrer. E você será responsável por essas pessoas. O que a gente faz, irmão?
Cata as armas, sai do atalho e volta para o caminho. É isso que Deus faz com quem anda com Deus. Voltando na caminhada, a Bíblia fala, lá em Gênesis, que na virada do dia, Deus, todos os dias, Deus caminhava com o homem. Então, nós fomos feitos para caminhar com Deus. E ele caminhou com o homem, até que o homem resolveu caminhar sozinho. Quando deu lugar ao pecado. Mas até hoje é assim, irmãos. Jesus veio, fez esse resgate nosso com Deus. Porque ele veio para nos resgatar. E nós voltamos a caminhar com Deus. Mas o grande problema é que às vezes a gente não ora, a gente não lê a Bíblia, a gente se descuida. E o inimigo não descuida de nós, irmãos. Direto. Ele está ali, ó, de olho. Ele está observando qual é o nosso ponto fraco. Qual é o lado que nós deixamos a desejar? Porque é por ali que ele vai entrar. Por isso que a Bíblia fala que vigiai dia e noite. Porque senão o diabo dá rasteira na gente. Por isso nós precisamos andar com Deus. Porque senão o diabo fica contando mentira para a gente. E a gente, o crente que ora, o crente que lê a Bíblia, o crente que está cuidadoso, mesmo assim, ele aceita a mentira do diabo. E o crente que não ora, o crente que não cuida, ele acredita. Sabe qual é a diferença de aceita e acredita? Porque o crente que não ora, ele acredita naquela mentira, entra naquele atalho, e aquela mentira acaba virando verdade, e ele acaba caindo no caminho largo e vai embora. O crente que ora e que cuida, por mais que ele aceita a mentira, mas ele é resgatado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele está à nossa volta. Como ele está à nossa volta, ele nos ilumina para que aquela mentira caia por terra. Para que o diabo fique envergonhado. E a gente vê essa mentira. A partir do momento que você viu a mentira, caiu por terra a armadilha de Satanás. O diabo me contou uma mentira uma vez. E eu vou contar para vocês essa mentira. Ele me contou uma mentira a respeito do pastor Wesley. Para aproveitar que o pastor está aqui essa semana, esse mês, está em evidência, né? Eu vou contar. Mas isso é bom. O pastor precisa saber disso. Sabe por quê? De saber o que Deus faz na vida da gente através dele. Até para ele ter sustentação. Para ele ter, sabe, isso cai mais responsabilidade nele. Porque ele se firma como esteio, como suporte da igreja. O pastor Wesley apareceu na minha vida. A minha relação com ele
é maior do que até o que ele imagina. Vai além de pastor e ovelha. Ele apareceu na minha vida para me resgatar. Quando eu não queria mais nada com nada, ele apareceu na minha vida. E aí ele começou aquela luta de me trazer para a igreja. E eu comecei a falar, mas que cara chato. Eu vou. Porque aí eu cumpri a minha palavra e ele me deixa em paz. Foi perda de tempo, ele não me deixou em paz. E aí eu acabei indo para a igreja, nós éramos todo mundo da esperança e viemos de lá para cá. Quando nós chegamos aqui, tudo alegre, tudo feliz, o diabo estava sapateando de raiva. Por quê? Porque ele me rejeitou. E me trouxe de volta. E o diabo não gostou daquilo, não. Com certeza, não. Aí nós viemos para cá, e eu me lembro que foi o primeiro aniversário que você passou aqui, que nós fizemos na igreja. Irmãos, foi tudo muito bonito, foi tudo muito lindo, maravilhoso. Foi lindo, foi uma das coisas, tudo que a gente faz aqui, irmão, é bonito. Porque o que eu falei é luz. Então é bonito. Mas aquele, por ser o primeiro, foi muito valoroso para nós. Isso foi num dia. No outro dia eu estava em casa, chegou, e o diabo usa alguém bem próximo da gente, viu? Nós temos que ter cuidado com isso. Chega um amigo meu, nós fomos criados junto. Minha mãe, meu pai, foi padrinhos de casamento dele, e a gente, todo mundo ali junto. Ele olhou para mim e falou assim, eu vi uma foto que você postou no Face. Aquele homem é Wesley? Eu falei, é. O pastor da nossa igreja. Ele olhou para mim e falou assim, vou contar, tá, pastor? Vocês não têm vergonha, não? Eu falei, oi? Como que vocês têm um cara desse, como pastor da igreja de vocês? O diabo pá no meu ouvido. Você não conhece ele. Aí, mas eu fiquei... Sabe aquela quando uma coisa te pega de surpresa e você não tem argumento, não sabe o que falar, não sabe o que fazer? Eu fiquei desnorteada. Porque ele falou isso de uma pessoa que eu tenho um profundo amor. E eu comecei a pensar, como que eu consegui amar uma pessoa que eu não conheço? Estranho, né? E aí o inimigo começou na minha cabeça. E eu falei, gente, mas eu tenho que ir na igreja. Aí ele falava assim, não conta para ele, não conta para ele. Por que não conta para ele, irmãos? Porque a partir do momento que nós dois conversássemos, a mentira de Satanás ia ser descoberta. E eu vim na igreja. O aniversário dele foi no domingo. Na terça eu vim na igreja. Quando o culto acabou, que falou amém, eu apanhei minhas coisas e saí correndo. Porque ele tinha mania, ele tem até hoje, de conversar com todo mundo na igreja. Eu falei, eu não quero conversar com ele, saí correndo. E ele percebeu. Quando foi no domingo, eu vim, ele colocou outra pessoa para orar, a oração final, e correu lá para a porta. E eu fiquei, e agora? Eu tenho que passar pela porta. Como que eu vou fazer? E aí fiquei. Vá para cá, vou para lá, vou para cá. Alguém parou e conversou com ele, eu passei por trás e saí correndo. Ele saiu atrás de mim. Vera, vem aqui, quero falar com você. Não posso não, estou com pressa. Mas eu preciso falar com você. Eu falei, outro dia. Aonde que a gente fala isso para o pastor? Quando o pastor fala assim, vem aqui, quero conversar, estou aqui, pastor. Não é? A gente está sempre à disposição. Posso não.
E aí ele realmente teve a confirmação de que tinha algo errado, e ele disse para mim, quando você pode? Aí eu falei, lascou-se. Eu falei, amanhã. Que horas? Quer dizer, e ele vai falando coisa que você vai te deixando sem resposta. Eu falei, 9 horas. Aí eu pensei, ele não vai nada. 9 horas ele estava na porta da minha casa. Aí ele entrou, me cumprimentou e falou, irmã Vera, eu estou aflito. Tem algo em você que não está certo e tem a ver comigo. Falei, não tem não. Tem e pode me falar o que é. E aí ele sentou, e eu sentei também, nós dois começamos a conversar. E aí nós conversamos, e ele me disse por que a pessoa falou isso para ele, porque eu tive que contar para ele quem foi que falou, que eu não queria contar de jeito nenhum. Mas ele falou para mim, até para eu me explicar, eu tenho que saber quem foi que falou, porque eu tenho que saber por que a pessoa falou isso. E foi por uma coisa banal, por questões políticas. Queria que ele fosse político, ele não queria ser, não era isso que Deus tinha para ele, foi aquela confusão, ele não gostou, ficou com raiva dele e saiu falando isso. Você vê a trança que Satanás faz. E pôs aquilo no meu coração. E uma coisa que foi muito interessante, que eu falei isso aqui no texto e vou falar agora. Ele não falou para mim assim, Deus me justifica. No dia, ele não falou isso para mim. E foi até engraçado, que quando eu falei para ele, eu falei, olha, e eu me dei conta de que realmente não te conheço. Ele falou assim, vamos começar do começo. Muito prazer. Eu sou Wesley, Diógenes, né? Teixeira, né? E aí ele foi falando, contou tudo da vida dele. E essa conversa durou horas. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Sabe por que isso foi possível? Porque eu ando com Deus e ele anda com Deus. Por quê? Se nós não andássemos com Deus, tinha ido um para um lado, outro para outro, e cada um tinha procurado um caminho mais largo do que o outro para andar. Então, por isso é necessário andarmos com Deus. Amém? Vamos ficar de pé? E eu quero... O Senhor me fez sentir de falar uma coisa para vocês, irmãos. Se alguém está em algum atalho, eu não sei como que está o seu caminho. Mas se tem alguém que pegou algum atalho, ora e peça a ajuda do Espírito Santo para te trazer de volta. E quando o Senhor mandar uma palavra de ensinamento que fale no seu coração, agradeça o Senhor, porque Ele só corrige quem Ele ama. Então diz, obrigado, Senhor, por ter me feito essa correção em mim, porque eu sei que o Senhor falou isso porque me ama. Agradeça. Quando eu estou aí, que eu levo algumas lapadas, eu levei outro dia, pastor Hugo, estava aqui em cima e ele falou algo que me deu uns tabefe, mas eu agradeço. Eu digo, Senhor, muito obrigado. Sabe por que eu agradeço? Porque quando eu chego, eu oro, eu falo, Senhor, fala comigo pela tua palavra. Então, se ele me bateu, ele está falando comigo. É a resposta da minha oração.
Então, peça ajuda ao Espírito Santo. Saia desse atalho. Você que está em casa, verifica, ore, peça o Espírito Santo para te mostrar aonde, em qual caminho você está. Volte para o caminho do Senhor. Porque eu ouvi aqui outro dia e eu achei muito interessante. Você, quando o filho pródigo volta para casa, o pai não pergunta o que ele fez. Não pergunta por onde ele andou, o que ele estava fazendo. Recebe ele de braço aberto. Mas tem um detalhe, irmão. Aqui dentro, em lugar nenhum está escrito que o filho pródigo foi recebido e voltou de novo para a rua, para o mundo. Ele ficou na casa do pai. Então volte e fique na casa do pai. Em nome de Jesus. Vamos fechar os olhos. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo convite de andar contigo. Senhor, em nome de Jesus, manda o Espírito Santo, Senhor, andar por esses atalhos e trazer de volta, Senhor, todos que porventura entraram nesses atalhos. Traga de volta para o teu caminho, Senhor. Porque, Senhor, não pode ser em vão tudo que o Senhor sofreu por todo o teu povo. Não deixe que essas pessoas se entrem pelo caminho largo. Traga de volta, Senhor, para o caminho estreito. Traga de volta, Senhor, para a tua presença. Traga de volta para andar contigo, Pai. Ó Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Tem muitas pessoas que gostariam de estar, Senhor, e não pode. Vai ao encontro dessas pessoas, Senhor. Coloca a tua mão poderosa, Senhor, nas pessoas que estão doentes, Senhor, que estão atacadas por esse mal. Liberta em nome de Jesus, porque só o Senhor pode fazer isso neste momento. Ó Deus, nos livra, livra nós, nossa família, Senhor, de todo esse mal. Liberta o mundo desse mal, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nos leva de volta para casa, da mesma maneira que tu nos trouxeste até aqui, Senhor, debaixo dos teus cuidados santos. Eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.